Hoje é domingo, dia 17 de março de 2024. Nós estamos aqui no nosso culto de domingo, na nossa igreja em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na rua Ângelo de Gregório, número 79, fazendo a exposição da Carta aos Hebreus. Você que está ouvindo essa pregação por áudio, Deus te abençoe, e sempre que quiser e puder, faça-nos uma visita e venha conhecer o ministério mais desejado, onde nós pregamos o Senhor. E você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube também, Deus te abençoe, você e sua família. Nós já estamos em Hebreus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, queridos irmãos: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, te engrandecemos, cremos que o Senhor é Deus e que está acima de tudo e todos como nosso grande sumo sacerdote. Toda autoridade emana do Senhor, pois tu és a própria autoridade e poder. Pedimos ao Senhor conhecimento, sabedoria e entendimento na ministração da tua palavra, que a nossa mente seja alcançada pelas tuas verdades e que possamos compreendê-la, porque tu és Deus e o único que pode nos tornar esclarecidos. Te louvamos pelas suas misericórdias, te louvamos por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós temos no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10, duas sessões mostrando dois tipos de sacerdócio. Um sacerdócio concebido por Deus a um ser humano comum, e um sacerdócio que Cristo, o Filho de Deus, assumiu para realizar. E quando nós fazemos a leitura e fazemos a exegese do texto e conseguimos expor os versículos que vêm nos trazendo a realidade que o autor quer nos passar, nós temos um conteúdo riquíssimo sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Arão. São detalhes que não podem passar despercebidos aos ouvidos dos cristãos, porque vai arremeter posicionamentos
de cada um de nós, uma vez que conhecemos as entrelinhas do texto. Seria muito confortável para mim, como pastor, muito confortável mesmo, fazer uma pequena leitura dos textos, seria muito confortável, e fazer uma breve explanação do texto, e depois correr para uma aplicação breve também, e depois uma conclusão breve. Mas a intenção do autor, ela é tão ampla que os expositores de Hebreus capítulo 5, eles ficam com dificuldades de fazer uma exposição dessa maneira, quando se atenta de maneira dedicada ao texto. Porque os versículos que você lê, ele vai abrindo o seu entendimento e te puxando para dentro da história e te levando para os fatos entrelaçados no antigo pacto, a ponto que você simplesmente não pode ler e falar ao vento. Você precisa voltar na história e mostrar como era feito esse sacerdócio que Deus estabelecia para o homem. Então, o que nós pretendemos fazer e aplicar, explicar e aplicar e concluir aqui, é simplesmente mostrar o que o autor está falando em Hebreus, inserido no Antigo Testamento. E ler. Ler. O cristão, ele não pode ter preguiça de ler. Você não pode vir ao culto de domingo e simplesmente ouvir o texto citado sem acontecer aquela leitura entre a membresia. Assim como nós louvamos de forma congregacional, todos nós não louvamos juntos, nós não cantamos os louvores juntos, nós também precisamos ler o texto juntos. Nós precisamos vir ao culto e manter sempre a nossa Bíblia aberta. E ler, porque isso, além de nos trazer conhecimento, além de nos trazer fortalecimento, além de dar sabedoria para cada um de nós, nos aproxima de Deus. Porque nós acabamos num culto de domingo fazendo uma leitura que não fazemos durante a semana. Lemos tantos textos num culto dominical que ultrapassa 6 dias da nossa semana. Então a importância de, durante a pregação, o expositor, ele não ser acelerado na questão textual. Parar e dar tempo para que a igreja consiga ler, anotar na Bíblia, e ao mesmo tempo que está ouvindo, trazer para o seu coração esse entendimento. Hoje eu compreendi o que o autor aos Hebreus quis dizer a respeito do sumo sacerdote Arão. Porque eu acompanhei a história narrada por Moisés no Antigo Testamento. E hoje eu consigo expor esse mesmo texto num culto que possa acontecer no meio da minha família, porque eu aprendi, eu compreendi. Hoje eu consigo explicar isso no balcão do meu trabalho, porque eu aprendi. Hoje eu consigo falar para um cliente que eu vou atender, e surgindo a oportunidade, o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Eu consigo falar com os meus filhos sentados à mesa na hora do almoço, porque eu aprendi num culto de domingo. Eu li, eu anotei, eu prestei atenção. Isso traz um fortalecimento, um conhecimento, uma sabedoria e nos aproxima de Deus, falando de forma redundante mesmo, repetindo a mesma coisa, para que isso acrescente na igreja. Então a intenção do pastor Washington não é ter cristãos todos os domingos somente para ouvir, assistir o culto. A nossa intenção é termos cristãos presentes que aprendam, que vivam e que multipliquem o que aprendeu com outras pessoas de maneira sábia.
inteligente. Então, olhe com muito detalhe o que o autor aos Hebreus ele fala no versículo 1. Hebreus capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Aqui nós temos uma primeira lição e para nossa compreensão. O autor diz que esse sumo sacerdote, ele tem uma origem. Há uma origem sobre esse sumo sacerdote. E essa origem nos mostra que ele é escolhido dentre os homens. Essa é a sua origem. Do meio do seu povo, do meio do povo aonde ele habita, esse sumo sacerdote, ele é escolhido do meio de outras pessoas para uma função. Então esse sumo sacerdote, ele tem uma natureza comum. Ele tem uma natureza humana. Ele não é melhor, ele não é diferente, ele não é um homem que tem capacidade pessoal de realizar um sacrifício para Deus de si próprio, mas ele é escolhido por Deus para viver esse chamado. Ele é separado por Deus, ou seja, a natureza desse chamado, ela é divina. É Deus que escolhe. Porém, o indivíduo escolhido é humano, do meio do povo. Isso no antigo pacto. O autor está apontando para o antigo pacto, dizendo: quem escolhe é Deus. E Deus escolhe um ser comum, um ser humano, com defeitos, com falhas, com erros. A ponto que, se olhássemos para esse indivíduo, a sua natureza comum, individual, pessoal, poderia impedi-lo de realizar sacrifícios, porque ele é um homem falho. Mas baseado na escolha divina, baseado na separação do próprio Deus, Deus faz com que esse indivíduo apresente sacrifícios, e nós vamos ler isso já, tanto por si, como pelo povo, para que ele se torne apto àquela função. E o que chama a atenção também é que Deus não poderia ter escolhido um anjo para fazer essa função. Deus poderia ter separado um querubim, um anjo de categoria menor, por exemplo. Ele poderia ter separado um serafim para fazer tal função, mas aprouve a Deus fazer o quê? Escolher um ser humano. Então, dentre os homens, Deus foi lá e separou, ou seja, a origem, ela é celestial, mas o ser é humano, não é angelical. Não é, no Antigo Testamento não tinha sumo sacerdote nessa esfera. Eram homens escolhidos e separados por Deus. Então, ele era separado dos outros homens. Ele era tirado do meio do povo, ou seja, agora você vai viver uma vida separada. E uma vez que Deus escolhe, ele tinha que se portar diferente dos seus irmãos. Olha como é que é interessante você prestar atenção nisso. Ele não é diferente dos irmãos. Ele não é. Você pode repetir isso? Ele não é diferente dos seus irmãos. Só isso, só para você gravar. Ele precisa se portar, se comportar diferente. Porque a escolha lhe exige isso. Quando Deus escolhe o indivíduo, essa escolha vai lhe exigir um comportamento diferente para tal ofício. É a mesma coisa como cada um de nós que estamos aqui. Eu não sou
diferente daquele homem que está na porta do bar. Não sou. Ele sente dor, eu também sinto. Ele chora, eu também choro. Ele se entristece, eu também me entristeço. A diferença é que Deus nos escolheu do meio desse povo para um ofício. E uma vez que há essa escolha, qual é o meu comportamento? Diferente deles. Eu não posso mais estar sentado na porta de um bar enchendo a cara, porque eu fui escolhido para um ofício. Sempre lembrando, esse escolhido, você, nós que fomos escolhidos, temos as mesmas fragilidades das pessoas que estão aí fora. Nós temos as mesmas dificuldades das pessoas que vivem longe de Deus, as mesmas, como diz Eclesiastes capítulo 9. A mesma coisa que sucede ao justo, sucede ao ímpio. É a mesma coisa. O que vai nos diferenciar é o comportamento. Deus escolheu, vamos nos comportar de maneira diferente. E para que Deus escolhia o sumo sacerdote? Deus escolhia para quê? Para que fim? Para ser representante. O sumo sacerdote escolhido, ele representava o povo perante Deus. Ele era selecionado para ser como um porta-voz, para representar pessoas. Então aquele sumo sacerdote, ele agia no lugar de outras pessoas, aparecia no lugar de outras pessoas, ele pleiteava a causa de outras pessoas e ele confessava os pecados de outras pessoas. Era ele. Levítico, capítulo de número 16, vamos ler, para que você possa entender o que o autor aos Hebreus está falando. Nós vamos ter que ler muito o Antigo Testamento, e ler mesmo. Levítico capítulo 16, por favor. Levítico 16, nós vamos ler o versículo de número 20. Você pode ler na sua casa, versículo 15 diante, mas para o nosso esclarecimento sobre o texto que está sendo pregado, do versículo 20 em diante nós conseguimos compreender. Diz assim: e havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arão porá as ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Então Arão, como sumo sacerdote escolhido, o que ele fazia? Ordem de Deus isso. Deus deu essa ordem para ele: pega o animal, e uma vez que você pegar o animal, a mão será colocada sobre a cabeça do animal, e você vai fazer ali expiação, ou você vai clamar para que o povo seja perdoado. O pecado do povo vai ser lançado sobre aquele animal. As transgressões do povo serão lançadas sobre aquele animal. Era isso que o sacerdote fazia. Ele estava ali como um representante legal. Ele não poderia de maneira nenhuma falar para Deus: eu não vou fazer nenhum tipo de representação por um indivíduo transgressor, pecador do meio do povo. Não, Deus ordenou ele, escolheu ele, designou ele para isso. Ele vai ser designado para esse fim. Não há como ele fugir. Às vezes, quando nós lemos o texto, parece que há para o indivíduo escolhido, parece que há para o indivíduo escolhido a real
a escolha dele falar para Deus que não quer fazer. Deus o escolhe e vai designar, e ele tem que cumprir, e ele cumpre fielmente. Então, além dele ser escolhido, além dele ser um representante, além dele ser tirado do meio do povo, Deus vai designar. O que é designar? É dar ordem. Deus vai ordenar que ele seja separado só para isso. Você vai ser separado, Arão, só para esse fim. Deus não fala diretamente com Arão. Deus chama Moisés e fala para Moisés: o seu irmão, separa o teu irmão e os seus filhos para me servirem como sumo sacerdote. Eu quero o seu irmão. E Moisés vai falar para o irmão: olha, Deus te escolheu. Agora você imagina, se Arão fosse o tipo de pessoa que pensa assim: se Deus não falar comigo também eu não vou. Deus falou contigo, Moisés? Falou. Deus agora tem que falar comigo também. Você conhece alguém assim? Eu conheço muitas pessoas que para ela não importa a Bíblia aberta e a palavra sendo pregada como boca de Deus. Um anjo tem que aparecer no quarto. O céu da casa tem que abrir. E ela como Estevão, ele como Estevão, ou todos nós como Estevão, temos que ver o céu aberto e o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. E Jesus se levantando do trono e falando: vai que eu sou contigo. Aí a pessoa vem e fala: agora sim, Deus falou comigo também. Deus fala com você através da palavra dele, tanto pregada como lida, tanto você ouvindo como lendo na mesa da sua casa. Amém, querido? Deus pode falar com você assim também. E como fala? Então Deus chama Moisés e fala: Moisés, é o teu irmão, eu quero ele. Livro do Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo capítulo 28, nós vamos ler o versículo 1. Vamos ler. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Deus falando com Moisés sobre o que ele queria no templo, né? Sobre a construção ali do tabernáculo e os seus utensílios. E olha o que Deus fala para Moisés: faze também vir junto de ti Arão, teu irmão, e teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar. E farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Deus está designando. Fala: Moisés, eu quero ele. E uma vez que ele foi designado, ordenado sacerdote, ele agora vai ser consagrado para isso. Ele precisa de consagração. Não basta a escolha, não basta ser designado. Todo escolhido, todo designado, ele é separado, mas ele tem que viver uma vida de consagração, separação. Não tem como fugir disso. E é isso que vai acontecer com Arão. O livro do Êxodo ainda, capítulo 29. Vamos ler. Êxodo capítulo 29. Aqui nós vamos fazer uma leitura extensa. Versículo 1. Isto é o que lhe farás para os consagrar. Deus está falando para Moisés falar para Arão, para fazer com Arão. É isso que você vai fazer para consagrar eles. Não, olhe para cá, igreja, a gente continua a leitura. Vou repetir isso aqui. Não basta, irmãos, uma das características de uma pessoa escolhida, separada por Deus, chamada por Deus, eleita por Deus, é a sua separação. É o seu ser diferente dos demais.
separado para um fim. Lembre-se, esses homens escolhidos que são separados, eles são dotados dos mesmos, da mesma fraqueza que os demais irmãos. Não esqueça isso, senão você não vai conseguir entender no final. A mesma fraqueza está neles. Amém, querido? A mesma fraqueza. A mesma. Tanto é que os 2 filhos de Arão não pecaram contra o Senhor e foram mortos. Então a mesma fraqueza. Mas o que Deus exige? Deus não exige uma consagração? Deus não escolheu? Não designou? Mas Deus está exigindo. Eu escolhi, eu estou designando, eu tirei do meio do povo, mas eu exijo consagração. Não adianta, tem que se consagrar. Então ele não podia ser consagrado a Deus sem sacrifício de outras coisas. Você vê que para ele ser consagrado, ele precisa de quê? De um animal. Ele vai precisar de sangue de animais, ele vai precisar de ofertas sobre o altar, ele vai ter que fazer uma série de coisas, colocar sangue na ponta da orelha, na ponta do dedo, do polegar direito, na ponta do dedão do pé direito. Tem que ter sangue na ponta da orelha, na ponta do dedo da mão, na ponta do dedo do pé. É uma consagração, são detalhes que Deus requer. Que Arão não pode bater no peito e falar assim: eu já sou escolhido. Para que consagração? Para quê? Eu já sou escolhido, eu já sou separado. Para que orar? Eu já sou crente, para que ir no culto? Para que ler a Bíblia? Pastor, o senhor se tornou um pastor muito religioso, hein? Misericórdia. Eu já sou eleito, eu já sou separado. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. O que tem? A ordem dele para quem é escolhido é essa: se consagre. Não importa. Todo tipo de impureza, sujeira, tudo tem que ser lançado fora. Você tem que viver uma vida para a glória de Deus. Deus precisa ser glorificado naquilo que você faz. Seja pregar o Evangelho, seja ser testemunha de que você é um cristão na rua, no local do seu trabalho, seja na roda de amigos, seja numa faculdade, seja num ambiente onde o que é falado é sujo, é impuro, é maculado, é pesado aos olhos de Deus, e você está ali por motivo de trabalho, ou de faculdade, ou de escola, nesse ambiente, você é um luzeiro, é luz. Você não compactua com aquilo, porque a ordem de Deus é uma só: consagrado. Arão precisou de animais, porque não existe consagração pessoal. Como seria isso? Eu me autoconsagro. Eu preciso de alguém. Arão precisou de animais. E o texto diz aqui, Êxodo 29:1: isto é o que lhe farás para consagrar, a fim de que me oficie como sacerdotes. Toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreiras asmas untadas com azeite de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e os 2 carneiros, e então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavará com água. Depois tomará as vestes, e vestirá Arão da túnica, de sobre peles, ou de sobre peliz, da estola sacerdotal, e do peitoral, e o cingirá com um cinto de obra de esmeralda, da estola sacerdotal, e por-lo-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra,
a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. E farás depois que se acheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redém do fígado e dos rins, e a gordura que estás neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele, os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar em redor, e partirás o carneiro em pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, poloás sobre os pedaços e sobre a cabeça, assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e o resto do sangue jogarás sobre o altar em redor. E tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e espargirá sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele, para que eles sejam o que, igreja? Santificados. E as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Isso aqui é Deus mostrando que ele precisava ser designado, mas consagrado. Ele tinha que viver essa vida de consagração. Então, o versículo 1 de Hebreus, vamos voltar aqui, por favor, nos mostra, em primeira parte, que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele era escolhido por Deus dentre o povo. Ele não era somente escolhido para viver uma vida comum, mas ele tinha que viver uma vida diferente. Além disso, o sacerdote, ele era escolhido para representar o povo, e ele era designado por Deus, ou seja, uma ordem. E dentro dessa ordem ele tinha que viver uma vida consagrada, fazendo sacrifícios, fazendo holocaustos pelo povo, era o representante do povo. E aí o versículo 2 nos mostra o seguinte, de Hebreus capítulo 5, vamos lendo. Diz que esse sumo sacerdote, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então veja que o autor mostra que esse sumo sacerdote escolhido, separado dentre o povo, designado para ser o representante do povo, ele tem um dever, que é manter uma atitude controlada. Controlada. Ele não é um homem escolhido e separado por Deus para ter um comportamento descontrolado diante dos pecados dos seus irmãos. Por isso que o versículo 2, ele diz, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos errantes, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Esse sumo sacerdote,
Ele tinha que olhar para os erros dos seus irmãos e ele tinha que ter um tratamento gentil com aqueles que tinham dificuldade, com aqueles que eram inconstantes no sentido espiritual. Impaciência, ódio, indignação não devem fazer parte do ministério sacerdotal. Não deve. Nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum diácono, ele pode ser impaciente, carregar no seu coração ódio, carregar sentimento de vingança no seu coração, por aqueles que Deus os chamou para ser representante, para ser o seu porta-voz. O sacerdote, ele tinha que ter equilíbrio. O sacerdote, ele tinha que ser equilibrado. Ele não podia ser um homem descontrolado. Ele tinha que manter a postura diante de muitos tropeços dos seus irmãos. Quando nós falamos sobre equilíbrio, postura, a Bíblia nos mostra um homem que é retratado como o mais manso de toda a terra. Quem foi esse homem? Moisés. Moisés era um homem manso? Sim ou não? Equilibrado? Quem escolheu Moisés? Quem separou Moisés? Quem designou Moisés? Moisés era diferente? Só que olha o que o autor fala para nós. Que o sumo sacerdote, ele pode se condoer dos seus irmãos porque ele é fraco. Ele tem as mesmas fraquezas. Ele tem as mesmas inclinações que os seus irmãos. Moisés não era um homem manso? Ele aguentou mais de 2 milhões de pessoas o perturbando. O povo sentia sede, perturbava quem? O povo sentia fome, perturbava quem? O povo está andando no deserto, perturbava quem? E Moisés vai recebendo, ouvindo, mas em todo o tempo ele era... É só ler aqui, Números capítulo 12, vamos ler rapidinho. Números capítulo 12. Números 12, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Arão e Miriam era aquele tipo de pessoa que eu acabei de falar com vocês anteriormente. Ué, Deus só fala com ele? Esse tipo de pessoa. Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu não acredito, é uma crença minha, tá? Eu não acredito que Moisés era o único homem manso na face da terra. O texto não está dizendo isso, tá? Que ele era o único. Mas ele era o mais manso. Gente, se Moisés era o mais manso, você consegue meditar comigo e pensar um pouquinho que mansidão é essa? Eu não consigo, de verdade. Somente olhando para Jesus, né? Fora de Jesus, eu não, porque para ser uma pessoa mansa no meio de irmãos que
que falam mal de si, de ti. Ser manso no ambiente de trabalho que você sabe que as pessoas estão tramando para te derrubar. Ser manso com o marido que você sabe que está te traindo. Ser manso com o filho que você sabe que está nas drogas. Ser manso no trânsito. Ser manso com o patrão que deixa você trabalhar 30 dias no sol e quando chega a hora do pagamento ele não te paga. É uma mansidão que só Deus pode nos mostrar o que é mansidão real, só em Jesus. Porque mesmo Moisés, sendo um homem mais manso da terra, naquele período, sendo ele o homem mais controlado que havia naquele período, Moisés não conseguiu manter a mansidão o tempo todo. Porque ele tinha a mesma o quê? Fraqueza. Então Arão tinha também a mesma fraqueza. Então ele podia se compadecer do irmão. Então se você tropeça e cai e falha, eu também posso tropeçar, cair e falhar. Como que eu tenho que te tratar? Com equilíbrio, com paciência, com mansidão. Te ouvir. Sentar você numa cadeira e ouvir você. Não é pegar você que falhou, caiu, tropeçou, teve seus momentos de fraqueza e te expor perante a igreja, como acontece em muitas igrejas. Fulano pecou, por isso não vai tomar ceia. Não é assim. Você tem que se compadecer do seu irmão. O sacerdote tinha que ter essa qualidade. Arão, ele também era fraco. Moisés, ele também era fraco. O único que pode se compadecer de nós e não cair nesses mesmos erros que eles caíram é Cristo. Somente Cristo. Então o autor aos Hebreus está mostrando que Arão nos mostra um tipo de pessoa fraca, mas que foi escolhida por Deus. Agora, o sacerdote tem que se compadecer daqueles que erram, porque o texto lá, quando nós fazemos uma transliteração, nos mostra, é que são aquelas pessoas que cometem pecados sem planejamento. Sabe aquele pecado planejado? Que tem pecado planejado, ou você não sabia disso? Hello? Quem não sabia disso? Tem pecado planejado. Tem. É tipo assim, amanhã eu vou roubar aquele carro. Amanhã eu vou para a empresa e eu vou ser obrigado a mentir. Está planejado. Está premeditado, você planejou. Sabe quando Davi fala, que é Davi ou Salomão que fala que o homem deitado na sua cama, ele fica maquinando maus pensamentos. Ele fica planejando, arquitetando. Esse é perigoso. Esse é perigoso. Porque se Cristo te salva, amém, igreja? Se Cristo salva você, você ainda vai tropeçar. O pastor tem que se compadecer de você. Agora, aqueles pecados planejados, a Bíblia nos alerta para não vivermos assim. Porque quando você lê o capítulo 4 de Levítico capítulo 4 diz que o sacerdote tinha que fazer sacrifícios quando uma pessoa cometia um pecado de maneira displicente, ou seja, às vezes você não sai de casa planejado em pecar, mas você peca. Por exemplo, você vai trabalhar com o teu carro, Renato, você está ali, dirigindo, na paz, até cantou louvor antes de sair, até fez uma oração na sua casa, né? Mas pegou o carro e está dirigindo ali no Iguaçu, Via Light, ou indo para algum lugar que você vai trabalhar, não sei, e está ali tranquilo. De repente um cara vem e te fecha, e você tem que fazer uma freada brusca, e aí já pecou, já foi. Você entende? Isso pode acontecer.
Pode acontecer. De o clima na tua casa estar harmônico, você e o teu marido. Quem está me ouvindo, diga amém. Irmão, escute aí a mensagem. Vai edificar o teu coração. Tenha paciência comigo. Está um clima harmonioso, você e teu marido. Olha para cá, crente. Falei marido e todo mundo virou a cara. Olha para cá. Está um clima harmonioso na sua casa. Para quem não tem marido, né? Para quem tem filhos, então, também. E você e teu marido também. Tudo tranquilo. Mas, de repente, eu estou dando exemplo aqui pequeno, tá? É um exemplo bem pequeno, só para a gente conseguir ilustrar numa gravidade maior. Mas, de repente, teu marido deixou o arroz queimar. O único arroz você vai comprar no outro dia. E aquele era o único arroz para você jantar. Com teu marido. E ele deixou queimar. Você não vai falar, você fala assim, eu não sei você, mas lá em casa eu sei que eu ouviria. Assim na sua. Mas, geralmente a esposa vai falar o quê? Ah, amor, essas coisas acontecem. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar pro McDonald's e vamos pedir um hambúrguer. Né? Afinal de contas, né? E de repente acontecer. Então, existem pecados que nós praticamos sem planejar. Sabe? É um acidente. Ninguém pega o carro e põe na estrada para bater o carro no poste, mas acidente acontece. Mas existem loucos, que embriagados de pecado, sentam no volante de um carro, no banco de um carro, e vai dirigir embriagado de pecado, vai provocar um acidente grave. Então, Levítico mostra que o sacerdote também, ele tinha que fazer oferta de sacrifícios para aquelas pessoas que cometiam pecados de uma forma displicente. Foi displicente e pecou. Levítico 4. Levítico capítulo 4. Vamos ler aqui rapidinho. Então ele tinha que se compadecer. Ele tinha que ser paciente, equilibrado, fazer sacrifícios por estas pessoas também, que eram ignorantes. Levítico 4, versículo 1, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra alguém deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Versículo 13. Mas se toda a consagração de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e a apresentará diante da tenda da congregação. Então, quando alguém pecava, cometia um pecado por ignorância, o sacerdote, com todo zelo, ele tinha que fazer um sacrifício por aquela pessoa. Agora, o livro de Números, ele nos adverte que nós não podemos viver uma vida de pecado. Porque o pecado sendo provocado como um acidente é uma coisa, agora o pecado como uma regra de vida é totalmente diferente. Você viver com lama até o pescoço, no meio da lama, no meio do pecado, e batendo no peito dizendo que é crente, eu digo para você, você está correndo em perigo. Você está condenado e achando que está salvo. Porque uma das coisas que o arrependimento
provoca no interior de uma pessoa é o abandono do pecado. Tem que abandonar. A Bíblia nos ensina que se eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia. Não adianta. Se você pecou por maneira ignorante, o sacerdote vai lá, vai apresentar sacrifícios, enfim. Mas se você vive um dia após o outro, mergulhado, uma vida dissoluta, e as pessoas falam com você, e você bate no peito e fala: eu sei o que eu estou fazendo, a vida é minha. Quem você pensa, pastor, que é para se meter na minha vida? Ou alguém da sua família tenta te orientar para o bem, e você diz: não, eu faço o que eu quero. Ou alguém, um amigo seu, está falando com você: não faz isso está errado. E você diz: não, mas Deus sabe do meu coração. Ou você até mesmo lê a Bíblia, e lá está escrito para você abandonar, e você diz: não, mas a Bíblia está dizendo, mas eu vou seguir o meu coração em vez de seguir o que está escrito. Meu irmão, você está correndo em perigo. Não tem jeito. Quando nós lemos o livro de Números, o sacerdote também tinha um outro ofício para aqueles que viviam pecando deliberadamente. Números capítulo de número 15. É lei. E a lei, ela precisa ser aplicada. É lei, é lei. Números capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 26. Diz assim: será, pois, perdoado toda a congregação dos filhos de Israel, mas o estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Versículo 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será o quê? Eliminada do povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou os seus mandamentos, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. O que é isso? A pessoa tem conhecimento, já não é mais ignorância. Bem, igreja, já não é mais ignorância. Olha o que o sacerdote tinha que fazer, o sumo sacerdote. Se não é ignorante, essa pessoa ela tem que ser eliminada. É lei. Ela tem que ser extirpada. Então, se você continua pecando deliberadamente, depois de conhecer a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Qual é o sacrifício que vai ser feito por você? Só resta para você juízo e fogo intenso, que vai consumir os inimigos de Deus. Qual é o sacrifício que resta, irmão? Se você conhece que Jesus morreu na cruz por você, se você conhece que Jesus foi crucificado por você, se você conhece a palavra de Deus, se você tem ouvido a palavra de Deus, um culto após outro culto, uma semana após outra semana, a mensagem entra no teu ouvido, bate na pedra do teu coração, e você não dá crédito para a mensagem que está sendo anunciada, a ponto de dizer: não, por que eu tenho que dar crédito para essa pregação? Você é consciente do pecado que você está cometendo, você se torna inimigo de Deus. Se a palavra ouvida não está gerando arrependimento no teu coração, meu querido irmão, você não é filho, você é inimigo. E uma vez sendo inimigo de Deus, o que te resta é fogo e juízo.
Nada além disso. Por mais que você se sinta o mais santo dos puritanos e a mais santa das puritanas. Se o evangelho não te transforma, você não passa de um ator e de uma atriz. Se você não se porta diferente dos demais, você é isso. Um ator, uma atriz, que cumpre o seu papel dirigido pelo diabo. O roteiro da sua vida, escrito por Satanás. Você cumpre exatamente como ele diz lá, no roteiro da sua vida. Peca deliberadamente, afronta o Senhor, porque o texto diz que quando a pessoa faz uma coisa atrevidamente, é ser atrevido. Pessoa que conhece a verdade e vai contra a verdade é um atrevido. É uma atrevida. E aos atrevidos, diz a Bíblia, só resta para você juízo e fogo. Nada mais do que isso. Se a pessoa, ela comete o pecado por inocência, ou inocência não, por ignorância, nós temos que ter paciência. Amém, queridos? Quem está me ouvindo? Pastor, o sacerdote, o presbítero, o diácono, tem que ser o quê? Paciente. Mas aquela pessoa que já conhece o evangelho e vive um dia após o outro se afundando na lama, em atrevimento contra Deus. O texto é muito claro na Antiga Aliança. Essa pessoa é uma atrevida. Pastor Washington, todos os irmãos que estão aqui, todos nós, temos as mesmas fraquezas. Eu tenho como pastor me compadecer dos irmãos que falham de maneira ignorante. Amém? Sabendo que eu posso tropeçar e cair, como eu já falei, irmãos, eu já falei muito, você não faz ideia, misericórdia, muito mesmo, e ainda falho, ainda peco. Eu queria muito não pecar mais. Quem gostaria disso também? Seria ótimo não pecar mais? Meu Deus, mas nós ainda pecamos. Então a gente se compadece dos irmãos. Então quando você olha para a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele estava cercado também de todas essas tentações. Ele estava cercado de todas essas fraquezas. Não no seu ser. Ouça-me, já estou caminhando para o fim. Mas externamente haviam fraquezas. Porque há dois tipos de coisas que nós temos que frisar. Que é a fraqueza moral, que Jesus não tinha. Jesus não era fraco moralmente. Fraco moralmente sou eu. Você, nós somos fracos moralmente. Jesus não. Porque a fraqueza moral, ela é provocada por causa do pecado que habita em nós. O pecado trouxe a todos os homens fraqueza moral. Imoralidade. Estamos nesse barco, todos nós aqui. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Agora, Jesus tinha fraqueza no corpo, natural. Fraqueza natural ele tinha. Tanto é que sentiu fome, sentiu sede, chorou, se entristeceu. Moral não. Natural porque ele encarnou numa natureza humana. Então a natureza humana, o natural é o quê? Sentir dor, sentir frio. Normal. Agora, moralmente, Jesus era perfeito. Ele não tinha essa fraqueza. Versículo 3 de Hebreus, capítulo 5.
Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 3. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ou seja, já que ele é fraco, já que ele é um sacerdote que tem fraqueza, ele tem que fazer sacrifícios tanto por ele, como pelo povo, porque eles são iguais. Então a função do sacerdote era apresentar sacrifício, tanto por ele, tanto para o povo. Isso aqui ficou muito claro que eu já ensinei. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com quem? Quem escolheu Arão? Hoje, quem escolhe os pastores? Quem escolhe? Irmãos, vou usar a frase de João Batista. João Batista disse uma coisa que é muito interessante. Eu vou ler. João diz em... Claro que ele diz em João. É porque não é o mesmo João, é outro João. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler João, capítulo 3, versículo 27. Acharam? Irmãos, vocês ainda estão me ouvindo? Estão acompanhando? E respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for o quê? Se Deus não chamar, se Deus não vocacionar, se Deus não escolher, vai dar errado. Ou às vezes, dá certo. Paul Washer diz que o falso pastor é o juízo de Deus para os falsos crentes. O falso ministro, o falso sacerdote, é como se ele fosse um juízo de Deus para aqueles que não querem o Senhor de verdade. Ah, vocês não querem o Evangelho? Eu darei a vocês um falso ministro para conduzir a vida de vocês ao seu bel prazer, para vocês fazerem o que vocês acham melhor. Quem foi que escolheu Arão? Não foi Deus? Ele não foi designado? Não está escrito lá em Êxodo capítulo 28, versículo 1, que nós lemos? Não foi Deus que disse para Moisés: chama o teu irmão? É Deus chamando. Quando a pessoa quer ocupar uma função que não é dela, é perigoso demais. Ela vai destruir a si mesmo e vai destruir quem está à volta. Não somente se destrói, destrói quem está à volta dela. Havia um rei em Israel chamado de Uzias. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 26. Nós vamos ler. Já deixa aqui na tela. 2 Crônicas 26, 16. Quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, coloca aqui para mim. Nós encontramos um rei que achava que podia fazer aquilo que lhe dava na cabeça. Coloca aqui para mim. 2 Crônicas 26, pode colocar aqui, deixa ali. Eu vou fazer porque eu acho comum, eu acho normal, eu acho correto. Eu, na verdade, sou rei. E o meu dever é fazer o que passa na minha cabeça.
Se está se passando na minha cabeça, eu vou executar. Cadê o texto, gente? 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 a 19. Então, o que se passa na minha cabeça, eu vou lá e vou fazer. O resultado, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Abre aí 2 Crônicas, por favor, irmãos. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Mas a quem, igreja? Aos filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque você transgrediste, porque transgredistes. Não será isso para a sua honra, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, ainda ficou indignado, e tinha um incensário na mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa, ficou leproso, e morreu leproso. Ele ficou leproso por causa de quê? Ele foi atrevido. Amém, igreja? Ele é rei, e pelo fato de ser rei, ele acha o quê? Para que consultar a Bíblia? Para que consultar a palavra? Irmãos, os escolhidos de Deus, eles precisam ter não qualificações, preste atenção aqui em mim, pessoais, mas qualificações que o próprio Deus os concede. Não vem da própria pessoa. É Deus que concede. É Deus que entrega. O que a Bíblia diz? Olhe para mim. A respeito do pastor e do presbítero, que sejam homens, que sejam de boa reputação, maridos de uma só mulher, não dado ao vinho, que tenha testemunho dos de fora, que tem uma vida exemplar. Aí nós queremos colocar sobre o altar da igreja, sobre o púlpito da igreja, o cara que se veste bem. Só porque nós somos, eu sou o fundador da igreja, eu comecei esse trabalho, então eu vou colocar a pessoa que se veste bem, que tem na sua casa 300 livros, esse cara sempre está comprando 10, 20, 40 livros. No ano ele compra, ele lê muito. Ele lê, não. Jô Soares lia muito, Silvio Santos lê muito, mas quem? O Poder lê muito, o Portela, né? Lê muito, outros homens intelectuais leem muito, mas não servem para assumir o púlpito. Porque isso aqui é vocação. Quem escolhe é Deus. Quem separa é Deus. E quando Deus separa é automático. É automático. Deus escolheu, Deus separou, aquela pessoa, ela já começa a viver diferente dos outros. Ela começa a ser diferente dos demais. No trabalho, na escola, na igreja. A comunicação dela é diferente. A postura é diferente, o agir é diferente. Você começa a notar que aquela pessoa é diferente dos demais. A vocação vai soltando pelos poros. Você coloca a pessoa para tocar bateria, ela toca por excelência, com temor e zelo. Diferente. Você coloca a pessoa para pintar a igreja, ela pinta com temor e zelo. Pessoa diferente dos demais. Você coloca para limpar os vidros da porta, a mesma pessoa, ela limpa diferente. Você coloca para ler, ela lê diferente. Você coloca para falar, fala diferente. Você pede um favor, ela faz diferente. Não murmura, não reclama, está sempre pronta a servir. Fala, essa pessoa é diferente.
Isso vai soltando pelos poros. Aí, cabe ao pastor da igreja dedicar tempo com essa pessoa. Como Paulo fez com Timóteo. Como Paulo fazia com Tito. Como Jesus fez com os discípulos. Discipular. E mostrar que não basta somente ser escolhido e ser diferente. Tem que viver uma vida consagrada. Consagração acompanha. Vocês estão conseguindo me ouvir, irmãos? Se isso não te acompanhar, alguma coisa está errada. Quem escolheu Arão foi Deus. Lembra de Saul? Estou lembrando aqui de alguns fatos, já vi na minha memória, vou lembrando, né? Subiu aqui a mente. Lembra de Saul? Samuel desceu o seu recordo para Gilgal, não lembro? Bem, e os soldados de Saul estavam acelerados, né? Queriam se espalhar, e Saul queria fazer sacrifícios, só que ele não podia. Ele não podia fazer sacrifício, Saul. Mas agonia, sabe, por causa da situação, devido às circunstâncias. Sabe aquela situação assim, ó? Já que não tem ninguém, vai tu. Não tem pastor para pregar, não prega. Minha igreja. Que isso, pastor? É sério. É sério. Não tem pastor, não prega. Não prega. Eu vou colocar quem? A irmã Amanda para pregar? Sendo ela não vocacionada? Vou colocar o Ronilson para pregar? Sendo ele não vocacionado? A destruição do povo, da igreja, começou aqui, ó. Colocar qualquer pessoa para fazer coisas sagradas. Não pode. Não tem outro caminho. Então, devido às circunstâncias, sabe o que Saul fez? Já que Samuel não chegou, eu mesmo vou fazer. Foi lá e pegou um animal para fazer o sacrifício. Quando Samuel chegou, falou assim: você não tinha que ter feito isso. Mas você demorou muito para chegar. Esperava. Aguardasse. Qual é o certo a fazer, Saul? É aguardar. E por que você não aguardou? As circunstâncias. Qual é o certo a fazer? O que a lei manda? O que Deus diz? O que Deus exige? Deus exige que era para... E por que você não aguardou? As circunstâncias. Problemas, circunstâncias. As ordens de Deus precisam ser obedecidas. Não importa as circunstâncias, você tem que obedecer. Custe o que custar. Por mais que isso esteja a tua própria vida, obedeça. Eu vou morrer de cabeça para baixo, pastor crucificado aqui. Se eu obedecer a Cristo, morra, mas obedeça. Você vai negar? Vai virar as costas? Não, obedeça. Vamos terminar. Versículo de número 5. O autor diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Eu estou em Hebreus 5:5. Mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Veja que o autor deixa claro que nem mesmo Cristo, o Filho de Deus, assumiu a dignidade ou o sumo sacerdócio por sua própria iniciativa. Mas tem gente que é atrevida, que assume ofícios que não foi designado. Nem Jesus assumiu o posto de sumo sacerdote. Nem Jesus. Mas a Bíblia nos mostra que ele foi chamado
ao sumo sacerdócio por Deus. O próprio Pai chama o seu filho para esse ofício. Quando nós lemos Salmos 2, vamos ler. Salmos 2. Salmos número 2. Salmos 2, versículo 7. Diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és meu filho, e hoje o quê? Quando você escuta essa palavra, te gerei, parece que Cristo está sendo gerado na eternidade, né? Cristo não é gerado, ele é um com o Pai e com o Espírito, antes da eternidade. Os três são um só, a mesma substância indivisível, inseparável. Não se separam, são um. Quando ele diz que hoje mesmo te gerei, essa declaração expressa os privilégios do relacionamento com a sua ação profética como filho. E esse texto que nós lemos faz referência ao nascimento de Jesus. Quando ele nasce do ventre de Maria, ele foi gerado pelo próprio Deus, porque foi isso que o anjo falou para Maria: o que você vai conceber será gerado pelo Espírito Santo. Jesus, como filho, é gerado, e ao mesmo tempo fala sobre a sua ressurreição, como confirmação de que ele era terreno, humano, e morreu no nosso lugar. Então, se o próprio Filho não assume esse lugar, é o próprio Pai que concede. Quem somos nós para querermos assumir esse lugar? E por que Cristo assumiu esse lugar de sumo sacerdócio? Porque cada um de nós aqui precisávamos de um sumo sacerdote que não tivesse fraqueza, que não tivesse falha, que não tivesse erro. Porque Jesus vai colocar fim a isso. E encerra em Jesus, eu termino aqui, encerra em Jesus o fim da fraqueza dos sumos sacerdotes. Jesus é o último sumo sacerdote com fraqueza. Não há mais sumo sacerdote fraco. O último vai ser encerrado em Jesus. Na verdade, não é encerrado. Jesus é o primeiro sumo sacerdote a não ter fraqueza. Pelo contrário, ele sem fraqueza veio levar as nossas fraquezas. Então ele vem encerrar, ele vem pôr fim nisso. A partir de hoje eu carrego a fraqueza desse povo. Arão não ia lá fazer expiação pelo pecado do povo, pela fraqueza do povo. Jesus veio fazer isso. Versículo 6, diz assim: como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque nós vamos deixar para falar no versículo 10, porque fala muito sobre ele aqui. Então aqui mostra que Jesus tem uma linhagem sacerdotal. Jesus é mais do que transcendente. Ele é maior do que Arão, ele é maior do que Melquisedeque. Ele é um sumo sacerdote superior aos dois. E nós vamos aplicar muito essa história de Melquisedeque no versículo 10. Versículo 7. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvida por causa da sua piedade. O autor está dizendo que Jesus, ele agonizou e chorou naquele jardim do Getsemane. Se Arão tinha que fazer sacrifícios pelo povo, o sacrifício de Jesus é superior e muito mais validado. Porque Jesus, quando está no jardim do Getsemane chorando, agonizando, porque ele sabe o cálice que ele está para beber.
O cálice que Jesus está para beber é um cálice que vai lhe trazer muito sofrimento, que vai lhe gerar morte. Então, na sua onisciência, é como se ele estivesse ali chorando, suando gotas de sangue. Os expositores dizem que é como se ele estivesse antecipando o fardo do castigo pelo pecado que levaria sobre si. É como se Jesus sentisse no Getsemane a sua mais terrível dor e tristeza. Mas em momento nenhum, mesmo chorando com lágrimas, agonizando, sabendo que a ira de Deus, do seu próprio Pai, viria sobre ele, em momento nenhum, Jesus desobedeceu. Em momento nenhum, Jesus disse: eu não vou fazer. Olhe para cá, quem está agonizando, chorando, ali é um homem santo, obediente, gente. Não é um homem que tem fraqueza moral. Arão tinha fraqueza moral e fraqueza natural, por causa do tecido, da matéria carne. Jesus, a sua carne está, o seu coração está totalmente angustiado, porque ele sabe que a ira do Pai vai vir sobre ele, mas moralmente ele não se inclina para a desobediência. Ele mantém-se obediente, porque o pecado não dominava. No momento da agonia, no momento do sofrimento, nós ficamos agoniados. Nós queremos procurar refrigério, porque nós somos atingidos moralmente. E muitas das vezes nós queremos desobedecer. Nos momentos de aflições, nos momentos de tentações severas, o caminho é a obediência. Porque o sofrimento, eu anotei algo bem interessante para falar sobre esse ponto, que o sacrifício, ou a aflição que nós passamos, toda a aflição que eu e você enfrentamos, ela serve para nos levar ao máximo de submissão a Deus. A aflição faz com que o coração do crente ele seja provado de tal maneira que vai levar o crente a viver uma vida de submissão total à vontade de Deus. Se Jesus é um sumo sacerdote, e ao mesmo tempo que ele é sumo sacerdote, ele é filho, e ao mesmo tempo que ele é filho e sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício que o sumo sacerdote oferecia. Ele mesmo tem que se doar sobre um altar, ele mesmo tem que ser imolado. Mas olha esse paradoxo tão profundo que a nossa mente não tem como mensurar muitas das vezes. Como que um filho obediente, obedecendo ao pai, ele tem que ser o próprio sacrifício, e ao mesmo tempo que ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio Deus, entregando-se no meu e no seu lugar, morrendo no nosso lugar, padecendo no nosso lugar. Versículo de número 9. Versículo 8, perdão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência como homem. Não que Jesus moralmente fosse desobediente, mas na carne, sentindo dores, ele obedeceu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que Cristo faz é exatamente o que o sacerdote fazia na antiga aliança. Os pecados passavam para um bode, e o bode ia para o deserto. E o povo tinha absolvição de culpa. Cristo, ele carregou o pecado
do seu povo. As suas dores, o seu sangue foi para redimir o seu povo. E a nossa remissão ela é tão grande que Cristo imputa. Ele faz uma imputação. A imputação é muito dolorosa. Sabe o que é imputar? É pegar a transgressão de alguém e remover e colocar sobre uma outra pessoa. Imagine que a senhora, irmã Andréia, seja a pior delinquente do Brasil, uma assassina, uma transgressora, que matou, tirou a vida de milhares de pessoas. E a minha irmã, Mônica, aqui, seja uma pessoa santa, separada, honesta, temente. E ela é presa injustamente, sendo acusada dos crimes que você cometeu. Ela é inocente, mas os crimes quem cometeu foi a senhora. E diante do juiz, o juiz bate o martelo e diz: eu condeno a Mônica pelos crimes que a Andréia cometeu. Os crimes que aquela irmã cometeu, a culpa que ela deve carregar, eu condeno sobre ela. Foi isso que aconteceu com Cristo, foi isso que Deus fez. Ele pegou o meu pecado e imputou em Cristo. Imagine um pai tendo que condenar um filho inocente. Ele é meu filho, eu o gerei, ele é meu, mas eu vou pegar o pecado dessa humanidade e eu vou imputar sobre o meu filho. Ele vai levar o pecado desse povo, o seu sangue vai redimi-los, justificá-los, santificá-los, salvá-los. Então o que o Pai faz é simplesmente pegar homens como eu, como você, e nos tornar absolvidos pelo pecado de um homem santo e sem pecado. A última leitura, 1 Pedro, na verdade, Romanos, capítulo 3. Romanos 3, 24. Amém, igreja? Romanos capítulo 3, 24, diz assim, vamos ler versículo 22. Não dá para ler o 22, 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou em outras traduções, e destituídos estavam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aonde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura Deus somente dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei está de pé? Está, Cristo não derrubou, não. Aquelas sombras
se realizam na pessoa de Cristo. Se nós hoje podemos ser chamados de justificados, salvos e redimidos, é porque o Cordeiro de Deus foi morto no nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote das nossas vidas e o salvador das nossas almas.